Pessoal, mais um vídeo no canal. O vídeo de agora a gente vai falar de um interesse de um clube russo no atacante Pedro, um dos destaques do Flamengo na temporada, artilheiro titular absoluto atualmente no time do técnico Tite. E esse clube russo entrou em contato com os representantes do atleta, sondando a situação. Será que vai andar ou não? A gente vai contar já já detalhes dessa situação envolvendo o interesse desse clube russo no atacante Pedro. Mas antes, vocês que ficam de piadinha, me chamando de Vene Calvo Grande, isso vai acabar. Confesso que eu senti o golpe, cada vez mais aparecendo a minha calvície aí. Mas antes de dar a dica para vocês, por que isso vai acabar? Porque eu procurei saber. Eu procurei saber algo que possa me ajudar. E achei. Mas eu vou passar algumas informações antes para vocês, antes de dar aquela dica preciosa para você que também, assim como eu, está sofrendo com a calvície. A calvície atinge metade dos homens com até 50 anos, segundo a OMS. E, em média, 30% deles sofrem com queda capilar antes dos 30. E outra, em média, 50% dos homens sofrem com queda capilar aos 50 e quase 80% aos 70 anos. Aos 20 anos, a chance de queda de cabelo é de 20% e ela vai aumentando 10% a cada década. 60% dos homens vivenciam uma queda capilar expressiva por volta dos 35. Ai, meu Deus, é o meu caso. Estou com 34. Pois é, acabou essa história, essa ladainha. E por que confiar na manual? Vou dizer para vocês. Os medicamentos são produzidos e vendidos por farmácias de manipulação, todas autorizadas pela Anvisa, ou seja, as melhores opções para você no mercado. Todos os tratamentos são baseados na ciência, não é nada por acaso, ninguém tira da cabeça deles, é tudo através da ciência. Todos os tratamentos são prescritos por médicos especialistas no assunto, após uma análise do seu histórico de saúde, algo pessoal. Isso quer dizer que é uma prescrição personalizada para você. São tratamentos super aprovados. Acompanhamento clínico, é isso mesmo, durante o tratamento. Isso quer dizer que você terá canal abertíssimo com os especialistas para tirar todas as dúvidas médicas. E o melhor, é ilimitado e sem custo extra durante o tratamento. E sabe algo que eu reparei também? A entrega é super discreta, pessoal. Vocês que querem manter a discrição, é super discreta, super mesmo. Lembre-se disso sempre. Lembre-se. A sua autoestima vale cada fio. E outra, pessoal, agora vem o melhor, para fechar tudo com chave de ouro. Cupom. Vocês vão ter cupom de desconto. Se liga nesse cupom aí, exclusivo de 40%. É o 40VNE. Ele te dá 40% de desconto, válido apenas para o primeiro pedido e por tempo ilimitado. E para vocês perceberem que o que eu estou falando não é furada, vou deixar algumas imagens aí de antes e depois para vocês perceberem que de fato ajuda bastante. E os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do 4º mês. Isso precisa ser dito também. Então, se você está que nem eu, sofrendo com a calvície, algo que está te incomodando como está me incomodando, procure a manual. Fica a dica aí para vocês. Agora vamos para as informações. Vamos falar do Pedro. É isso mesmo, pessoal, porque a informação que eu recebi recentemente, nas últimas horas, que o Spartak da Rússia entrou em contato com os representantes do Pedro. O Pedro, há pouco tempo, menos de um ano, ele mudou de empresários. Atualmente ele é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolucci, que a gente sabe que é um agente da bola que tem entrada em vários clubes da Europa. E os representantes do Spartak entraram em contato com os empresários do Pedro, sondando a situação. O Pedro toparia vir para a Rússia, jogar no futebol russo, a gente gosta muito do futebol dele, temos acompanhado o futebol dele já há muito tempo, está se destacando nessa temporada, ele tem interesse? E aí os empresários passaram a real. Não, o Pedro não tem interesse em se transferir para a Rússia nesse momento. Não é o foco do Pedro, muito pelo contrário. O foco do Pedro é continuar fazendo gols com a camisa do Flamengo. Óbvio, assim como qualquer atleta, se ele receber alguma proposta oficial, ele vai analisar. Faz parte do mercado. Isso é normal. Você que está aí me assistindo, você trabalha numa empresa,
você recebe uma proposta, você vai analisar essa proposta. Só que o futebol russo não é a ideia do Pedro nesse momento, muito pelo contrário, não é a primeira vez que ele entra na mira de clubes russos e não é a primeira vez que ele fala e tem o mesmo discurso. Olha, não é meu foco ir para o futebol russo. Então, nesse momento, o Pedro, pelo menos, ele nem quis escutar a proposta do Spartak, mas eu, como jornalista, e fiquei sabendo dessa informação, inclusive pessoas do Flamengo confirmaram isso, essa espécie de consulta, sondagem do Spartak da Rússia no atacante Pedro, mas atualmente o titular não pensa em deixar o Flamengo para jogar no futebol russo. E vou além, tá? Para tirar o Pedro hoje do Flamengo, eu duvido que seja menos de 20 milhões de euros. Eu duvido. Vamos lá, temos que levar em consideração, hoje ele é titular absoluto, se destacando. Eu não sei porque o Dorival Júnior não o levou para a Copa América, foi bom para o Flamengo e para vocês torcedores do Flamengo, obviamente, mas hoje é ano eleitoral também. Vocês acham que o Landim vai querer perder o Pedro na reta final do mandato dele? Eu duvido. Então, para tirar o Pedro hoje do Flamengo, olha, não vai ser fácil não, muito pelo contrário, vai ter que gastar muito o clube que quiser tentar tirar o camisa 9 do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, eu quero mandar um papo para vocês, torcedores do Flamengo, que estão numa energia negativa ao extremo. Estou vendo nas redes sociais aí muita gente criticando, falando que o Tite tem que sair, inclusive nas ruas, muita gente me para e fala, o Tite tem que ser mandado embora. Gente, na boa, olha o trabalho de maneira geral. Ele errou em alguns jogos, sobretudo contra o Cuiabá, contra o Fortaleza, acho que ele errou, mas o Flamengo caiu de pé durante 9 jogos, mutilado por conta das convocações e das lesões que jogadores que não foram convocados acabaram se machucando. O caso do Cebolinha, o caso do Bruno Henrique. O Flamengo jogou todo desfalcado durante 9 jogos e em 27 pontos disputados conseguiu 17, um aproveitamento de mais 60%. A meta do Flamengo era não se distanciar durante esse período da tropa de cima da tabela e foi líder. Até então, perdeu a liderança aí no último jogo, quando perdeu para o Fortaleza. Então, torcedor, calma, tenha paciência. Agora, com o retorno dos jogadores uruguaios, o time tende a melhorar e ainda tem a chegada de reforços nessa janela de transferência, porque é óbvio que o Flamengo vai se reforçar. Então, calma, torcedor. Não entra na linha de negatividade, de apenas criticar, de apenas julgar, de apenas dizer que não vai dar certo. Pelo contrário, pense que vai dar certo. E, na minha opinião, está dando certo. Eu acabei esquecendo de falar os números do Pedro, só para vocês terem noção o que o atacante está fazendo esse ano. Em 35 jogos, ele já fez 26 gols e deu 7 assistências. Eu arrisco a dizer que o Pedro, nessa temporada, ele passa dos 40 gols, assim, de maneira bem tranquila. Quer dizer, de maneira tranquila, não é tranquilo você fazer 40 gols numa temporada. Mas o ano que ele está vivendo é, sem sombra de dúvidas, o melhor ano da carreira dele. Estamos falando de um jogador atualmente com 27 anos, muito jovem, o Pedro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas que a gente deu aí no começo do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação. A gente conseguiu bater a meta de 330 mil inscritos já. Era uma meta que eu havia estabelecido no começo do ano para chegar em julho e bater essa meta. E graças a Deus, a vocês e, obviamente, ao meu trabalho também e a todas as pessoas que estão ao meu redor me apoiando sempre. Zenit dá gelo e trava negociações do Flamengo por Claudinho. O cenário era promissor, mas mudou nos últimos dias. A forma de pagamento é o principal obstáculo neste momento. A negociação por Claudinho se tornou uma novela novamente. O meia é um jogador que agrada ao Flamengo há algum tempo, mas o clube esbarra na dificuldade de negociar com os russos do Zenit. O que falta para concluir a contratação que, em um primeiro momento, era vista com otimismo internamente? Claudinho voltou ao radar do Flamengo após os representantes oferecerem novamente o jogador. O clube recebeu a informação de que o Zenit estava disposto a negociar. Depois dos contatos iniciais com o meia, o rubro-negro iniciou as conversas. O diretor executivo Bruno Spindel é quem toca diretamente a negociação para trazer o meia de 27 anos.
Ciente que Zenit gostaria de receber cerca de 19 milhões de euros para liberar, o Flamengo sentou à mesa com uma proposta de 16,5 milhões de euros. Foi assim que as negociações começaram. Após Claudinho entrar em campo no último sábado na final da Supercopa da Rússia, o Flamengo tinha esperança de que após a partida as conversas fossem intensificadas. Mas foi justamente quando os russos deram gelo para travar a negociação. Onde entraria Claudinho no time do Flamengo? Veja o debate. Ainda discutindo o valor final, os clubes não entraram em acordo com a forma de pagamento. O Zenit aceita o parcelamento, mas em um fluxo menor de parcelas do que o proposto pelo Flamengo. No momento, a negociação não foi retomada, mas os cariocas não consideram que os russos recuaram. Internamente, uma ala da diretoria segue confiante de que chegarão ao denominador comum. Mas ainda há uma ala cética em relação ao final feliz desta negociação. Há a expectativa de que as conversas aconteçam novamente quando o Zenit finalizar a contratação de um meia para substituir Claudinho. O Flamengo adotou paciência nesta negociação por saber da dificuldade da transação com os russos. Além disso, há uma cautela para aumentar os valores por Claudinho porque o clube ainda tem esperança de viabilizar a negociação com Lucas Paquetá. Além disso, o rubro-negro se prepara para o alto investimento na compra do terreno para o estádio, em leilão marcado para o dia 31.